No Egito Antigo, as pessoas seguiam uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Essas divindades possuíam algumas características acima da capacidade humana, ou seja, poderes. Poderiam, por exemplo, estar presentes em vários locais ao mesmo tempo, assumir várias formas, até mesmo de animais, e interferir diretamente nos fenômenos da natureza. As cidades do Egito Antigo possuíam um deus protetor, que recebia oferendas e pedidos da população local. Ra, deus do sol, principal deus da religião egípcia. Tuf, sabedoria e conhecimento, representante da lua. Anubis, os mortos e o submundo. Bastet, fertilidade, protetora das mulheres grávidas. Hathor, amor, alegria, dança, vinho, festas. Oro, céu. Canum, criatividade, controlador das águas do rio Nilo. Maet, justiça e equilíbrio. Seth, tempestade, mal, desordem e violência. Sobek, paciência e astúcia. Osíris, vida após a morte, vegetação. Ísis, amor, magia. Tefnut, nuvem e umidade. Shu, ar seco, luz do sol. Gib, terra. Os egípcios eram politeístas e acreditavam em mais de um deus. Esses deuses eram muito poderosos e representavam principalmente seu modo de vida. Eles eram representados de várias formas, humana, animal ou mista. Essa última sendo a mais conhecida, representava os deuses com o corpo humano e a cabeça de animal. O deus mais famoso era Osíris. Ele era responsável por julgar os mortos e decidir se a alma iria ou não para o paraíso. A sua popularidade entre os egípcios, portanto, se deve ao fato deles acreditarem na vida após a morte. Osíris era cultuado por todo o seu Egito. Na grande maioria dos povoados havia um templo ou capela construída em seu nome. Ele também era considerado o deus da vegetação e, segundo a mitologia, foi ele responsável por ensinar os homens as técnicas de plantio e criação de animais. Segundo o mito que Osíris torna-se o deus do mundo dos mortos depois que seu irmão, Seth, tenta matá-lo motivado pela inveja, mas sua esposa, Ísis, encontra seu corpo e o mumifica em um ritual mágico que o ressuscita. Apesar da fama de Osíris, ele não é o deus mais importante. Esse cargo pertence a Amon-Ra. Este era considerado o rei dos deuses, responsável pelo surgimento da vida. Seu maior símbolo era o sol. Era ainda marido de Mut, deusa representada com cabeça de abutre. Os egípcios tinham um livro sagrado, Livro dos Mortos. Nele existem instruções para a vida depois da morte, ou seja, seu conteúdo é passo a passo das ações que o homem deveria ter para eliminar as etapas e conseguir ter um bom julgamento, com o propósito de ir para o paraíso. No Antigo Egito, entendia-se que o homem e a natureza deveriam conviver em harmonia para sempre. Cada deus atuava em um campo específico da vida dos cidadãos. A criação do mundo, de acordo com o culto egípcio, prega que no início de tudo havia apenas um oceano primal, um enorme oceano envolto em trevas. Apesar de conter dentro de si toda a matéria que depois se desenvolveria em vida, assim permaneceu inerte durante longo tempo. É então que Nu, espírito da água primeira e pai dos deuses, decide por criar o mundo, e ao pronunciar a palavra, o mundo existiu, na forma previamente traçada na mente do espírito criador. A seguir, criou o ovo, ou então fluem alguns relatos, no qual salta Ra, Deus Sol, onde se acreditava estar o poder absoluto do espírito divino. A mumificação era uma técnica utilizada pelos antigos egípcios para preservar o corpo de pessoas e animais. Eles acreditavam que esse processo era essencial para garantir a passagem do morto para a outra vida. Quando o egípcio morria, os embalsadores recolhiam o corpo e transportavam-no para um lugar onde todo o processo era feito. Os primeiros processos da mumificação envolviam tentativas dos sacerdotes de reanimar o morto com orações. Depois das orações, o corpo do morto era banhado com o intuito de purificá-lo. A próxima etapa da mumificação era a retirada do cérebro, no qual ele era retirado como uma espécie de gancho enfiado pelo nariz. Então os órgãos eram retirados por um corte lateral no corpo. O coração não era retirado, pois para os egípcios este controlaria o corpo no outro mundo. Os órgãos eram então colocados em um sal natural, natrão, para preservá-los e depois enrolados em linho e colocados nos vasos canô. Depois do corpo estar limpo, colocava-se natrão dentro e fora a fim do corpo secar, e depois de seco era preenchido com palha,
fazendo ele retornar à forma original. Logo em seguida, o corpo era perfumado e depois envolto com linho. A pessoa devia ser reconhecida no outro mundo e por isso uma máscara utilizada. Ela era feita de ouro e lápis lazuli, que representavam respectivamente a carne e o cabelo dos deuses. Os braços da múmia eram cruzados sobre o peito. Em uma mão segurava um chicote, utilizado por fazendeiros, e na outra um cetro real. Depois que os sacerdotes levavam o sarcófago para as tumbas, juntamente com todos os pertences do falecido, já que os egípcios acreditavam que precisariam de todo o bem material depositado na tumba para a vida pós-morte. Por fim, a tumba era lacrada para que o corpo pudesse fazer a passagem com tranquilidade. Todo esse cerimonial estava ligado ao culto de Osíris, uma das deidades mais populares do Egito Antigo, que, segundo a crença, foi esquartejada em 14 pedaços por Seth, sendo ressuscitado por Ísis, sua irmã e esposa. Da união de Ísis e Osíris surge Horus, que derrotaria Seth, vingando seu pai. Osíris era exemplo na causa da ressuscitação dos mortos. Julgamento. Não importava se a pessoa fosse pobre ou rica, todas teriam que passar pelas mesmas etapas no mundo dos mortos. Primeiramente, a pessoa precisava convencer o barqueiro Aken a levá-lo pelo Rio da Morte. Então eles tinham que passar por 12 portões que são vigiados por demônios e serpentes. Era um dos motivos de serem enterrados amuletos de proteção junto com o morto, que o ajudariam a protegê-lo nessa hora. Depois, o morto precisava convencer os 42 juízes que não tinham cometido nenhum dos 42 pecados. Só depois dessas etapas, o morto entraria no tribunal de Osíris. Nessa cena, vemos Anubis levando Unefer, uma escriba, para pesagem do coração na balança de Marte. Era o próprio deus Anubis que fazia os ajustes na balança. Tuf fica ao lado direito anotando tudo o que está acontecendo, e também é quem anota a sentença final. Amit, que é a devoradora dos mortos, fica aguardando a passagem que a favoreça. Com o resultado positivo na cena, Horus conduz Unefer ao encontro de Osíris. Na parte superior, vemos Unefer adorando alguns deuses. Já na parte onde está o trono de Osíris, à sua frente há uma flor de lótus com os 4 filhos de Horus. Alguns autores defendem que sejam 4 Ushabtis. E atrás de Osíris estão Ísis e Neftis.